O que é o reboot? O reboot é quando uma franquia é começada do zero, descartando a cronologia anterior para criar um novo cânone. Isso é bastante utilizado. Temos aqui o exemplo de Batman, que já teve o Batman, inclusive, que eu descartei dos anos 60, porque ali era uma coisa muito diferente, né? A estética era muito diferente. Começa a contar essa versão de 1989 do Tim Burton aí com o Michael Keaton protagonizando, na época muito discutido. Aliás, uma coisa que eu parei para ficar pensando, e todos vocês acho que podem concordar ou não, quero saber a opinião de vocês, mas Batman é um dos personagens, uma das franquias, um dos cânones cinematográficos que mais se tem discussão sobre cast. Quase sempre todo mundo tem o seu ator ideal que poderia interpretar os personagens, tanto do Batman quanto dos vilões, e quase sempre as escolhas feitas são contestadas. Então Michael Keaton foi bastante contestado. Hoje em dia ele é considerado uma das melhores versões feitas. A gente teve aí, quando anunciaram o Heath Ledger como Coringa, meu Deus do céu, foi uma gritaria danada, todo mundo também reclamou bastante, acabou que se tornou a melhor versão do Coringa já feita. Quando o Robert Pattinson foi anunciado como o Batman do Matt Reeves, também foi uma discussão, o cara lá do Crepúsculo, tal vampiro brilhante, outra discussão, e o cara fez uma entrega muito boa do The Batman. Quando o Ben Affleck foi escolhido para ser o Batman do Zack Snyder, teve também toda uma discussão, toda uma reclamação, uma chiadeira, e ele mandou muito bem, as pessoas gostaram, foi muito bom, realmente uma interpretação muito boa. Então, o reboot é isso, você pega um filme, uma história, um personagem, e reconta a partir do zero. Você volta a estaca zero para recomeçar, até para que uma história possa ser zerada. O foco de um reboot é dar uma nova direção criativa sem as amarras do passado, porque às vezes os filmes foram se sucedendo. No caso, por exemplo, vamos falar de Exterminador do Futuro. Já foram mais de 5, 6 filmes. Às vezes a história vai tomando um rumo tão intrincado, tão diferente da ideia original, que a única forma de você corrigir essa rota é voltar do começo e você faz um reboot. Então essa é uma diferença. Sem contar também que às vezes, principalmente quando faz muito sucesso, por incrível que pareça, às vezes o casting ele vai ficando muito envelhecido e muito caro. Então aquele ator explodiu com aquele personagem, ele vai chegando num ponto que ele, primeiro por uma questão de idade, ele já não está mais condizendo com aquele personagem, porque tem uma coisa nos quadrinhos que é frequente, que é o personagem não envelhecer, e na vida real as pessoas envelhecem, então fica muito difícil manter aquele mesmo ator, ou você não quer mais pagar o que o ator está pedindo, até porque os atores eles vão vendo que a coisa está fazendo sucesso, vai ficando cada vez mais caro. É claro, a referência aqui que eu estou dando é do Robert Downey Jr. Eu acho que no último filme dos Vingadores, ele ganhou mais de 100 milhões, 120 milhões de dólares para interpretar lá o Homem de Ferro. Acho que no Vingadores Ultimato, porque além do salário, o cara começa a exigir também bilheteria, então fica mais complicado manter esses atores, sem contar nisso que eu falei, que é dar um novo direcionamento, uma nova visão, novos atores. É um subterfúgio que se usa bastante no caso do reboot. Tem mais um exemplo que eu gostaria de dar aqui de reboot. Cada ano que passa, as pessoas vão mudando um pouco de opinião sobre ele, que é o Robocop. Tem a versão do Paul Verhoeven de 1987 e a do José Padilha de 2014. Também é um reboot, começa do zero. Na época, o filme do Padilha se pagou, conseguiu ali zerar, pelo menos não foi assim um prejuízo, mas acabou sendo considerado um fracasso porque se esperava muito. Inclusive se falava de uma continuação para essa versão. Acabou que, por não ter alcançado aquilo que se queria, parou por aí. Mas
à época, eu gostei. Não ficou à altura de 87, verdade seja dita, por várias questões, inclusive questões estéticas, né? Essa armadura toda preta não ficou tão boa assim. Mas eu gostei do filme, sim. E acho que todo ano tem uma galera fazendo vídeos sobre essa versão do Robocop que tá envelhecendo bem. As pessoas, cada ano que passa, pelo menos, estão deixando de odiar como já fizeram antes. Então, esse também é mais um exemplo de reboot, assim como mais um exemplo que eu vou dar aqui para vocês também. Mais um exemplo de reboot, que é do Planeta dos Macacos, que tem uma versão de 1968 com o Charlton Heston, que é interessante porque essa é uma capa spoiler, é muito engraçado isso, mas tem a versão aí também do Tim Burton de 2001, aliás, interessante, né, porque no exemplo passado que eu dei do primeiro exemplo de reboot, é um filme, entre aspas, original do Tim Burton, que teve um reboot mais pra frente lá do Christopher Nolan. Nesse caso, o Tim Burton fez um reboot de um filme da década de 60, que é o Planeta dos Macacos, tá bom? Então esse é um exemplo muito interessante. Aliás, essa versão também não foi muito bem vista, embora eu ache que a única escolha ruim dessa versão de 2001 do Tim Burton seja do protagonista, que é o Mark Wahlberg, que não é um bom ator. Ele realmente não consegue entregar quando você tem um tipo de atuação que requer uma coisa mais dramática, uma coisa mais densa. O cara, ele é bom para filmes de ação, para filmes mais assim complexos, porque o Planeta dos Macacos é um filme realmente denso, na verdade, se você parar para pensar, né? Um filme de ficção científica bem complexo, bem chocante. Ele não conseguiu entregar. E realmente, assim, aquilo que se mais critica desse filme é a cena final, porque é o que mais as pessoas ficaram cogitando e é o que mais você cogita, que assim, a cena final dessa versão de 1968 do Planeta dos Macacos é assim, é um dos finais mais chocantes, impactantes da história do cinema. Aí você vai fazer uma nova versão. Se você fizer a mesma cena, vai ser uma coisa mais do mesmo. Você realmente não fez nada de novo. Então você tem o desafio de fazer uma coisa nova. Pô, vou fazer uma coisa nova tão chocante quanto. Mas o quê? Acabou que não foi impactante, não foi. Foi até meio sem sentido, assim. Então a galera acabou não curtindo muito. Mas são exemplos, como eu falei, do reboot. Inclusive tem uma coisa que a gente pode falar também sobre reboot, que é o soft reboot, né? O soft reboot é quando você faz um reboot, mas você mantém, você preserva algumas características do filme original que você está fazendo esse reboot. Então acaba que fica meio que naquelas assim, não fica tão forte assim o reboot, fica mais uma coisa de soft reboot. Eu acho até que eu tinha um exemplo aqui que eu queria mostrar para vocês, que eu deixei separado de soft reboot. Se eu encontrar aqui, eu mostro para vocês. Se eu não encontrar agora, eu mostro mais adiante. Inclusive, o soft reboot, assim como o reboot, ele permite você a recomeçar uma franquia. Foi justamente o que aconteceu no caso anterior que eu já falei para vocês, do Batman. Porque na versão de 89 do Tim Burton teve o primeiro e o segundo, Batman e o Batman Retorno, e ainda teve a versão, o Joe Schumacher, ele continuou nos dois filmes seguintes, ele continuou com a cronologia do Tim Burton. Então ele teve o Batman Eternamente e o Batman Robin, que foi com o Val Kilmer e depois com o George Clooney. Então estava sendo feita aquela cronologia, aquela ordem de histórias com atores diferentes, então estava meio bagunçado, e os dois últimos foram muito ruins, até porque o Joe Schumacher, ele já deu entrevistas falando que
ele queria fazer filmes dos anos 90 para homenagear os filmes na década de 60, daquele estilo pastelão. Ele quis replicar isso, não deu nada certo, foi muito ruim, foi um desastre. E aí então veio em 2005 o reboot, comandado pelo Christopher Nolan, que fez o Batman Begins em 2005. Em 2008 veio o Cavaleiro das Trevas, que é considerado por muitos como o maior filme de heróis, de super-heróis já feitos na história, porque, entre outras coisas, tem o Coringa do Heath Ledger. E em 2012 tem o fechamento da trilogia com o Cavaleiro das Trevas Ressurge, que é quando se encerra a parceria do Christopher Nolan com o Christian Bale como Batman. Tem essa coisa muito assim de o ator fazer um fechamento muito com o diretor. Assim. Se o diretor não volta, o ator também não volta. Então essa é uma trilogia muito legal, uma das melhores já feitas, que eu gosto bastante do último filme também. As pessoas dizem que não ficou tão bom, tão à altura dos outros, mas eu curti, eu achei que ficou bom, ficou bem legal, ficou bem interessante. E bom, na bilheteria, pô, arrebentou, né? Então tem essa questão aí. Então, isso aqui é o reboot.